em campo. É. Mas como é que eu posso falar Porque não se muda. eu tô vendo sempre os mesmos, Não, entendeu? Ter esses caras, você diz que não vê- muda, é isso? Não muda. E pra mim é a opinião do Barba, tá? Quando ele é até questionado na coletiva Mas você a não acha respeito que é do muito, Igor Gomes. mas você não acha que é muito cômodo? Cômodo? Pra ele. Pra ele? De não buscar É alternativa muito- e botar a culpa sempre no sempre Não, no mas elenco? ele não tá botando a culpa. Ele, pelo contrário, o Barba, sabe aquele meme? Tem não um sei escudo. não. Quê? Depois Tem da um coletiva de ontem. Desculpa, pra mim tem um escudo do Atlético numa cama, o Barba Não de acho. braços abertos. Não acho. Toma, eu tenho certeza. Eu acho que estão tá? Eu tenho tirando certeza. muito da conta dele, empurrando só pro elenco. Ah, então tá fácil, gente. Troca de novo. Não, E traga não, um ele tá técnico saindo- que possa não, eu tirar não mais falei esse isso. elenco. Eu não Porque falei você isso. citou o Vitória aí, o Atlético não joga na mesma intensidade que o Vitória Então- joga. então- Pode ter nome. Não, isso não tem a ver com o Barba. Isso Não é isso só- tem a ver com a não é só característica intensidade do não, jogador. tá? O Atlético, Mas você falou do organizado. Red Bull Bragantino. Mas organizado. Lá vem você com organização de novo. E não é? Perde é desorganização. Ganha Não, é não, organizado. não, é assim não, que não. funciona. Eu não tenho O dito isso, Atlético- não. O Atlético Ô, fez um Gatinho, jogo até possível. tomar o gol, o Atlético foi organizado. O Atlético- Até tomar o gol. Vitória em relação. Tô falando do foi no Vitória finalzinho em do jogo, relação ao hein? Atlético. O Vitória em relação ao Atlético. Não, o Vitória Gatinho. não oscila. O que Claro quebra que o Vitória? oscila. O Peraí. Vitória vai fora O que de casa quebra também, o é só Vitória? O derrota. que quebra o Vitória é qualidade no elenco. Quem tem mais elenco? O Atlético ou o Vitória? No nome o Atlético, só que é essa. Cara, o- isso é ilusão. O Atlético e o atleticano tem que parar de viver Valor, dessa ilusão. valor. Há 3 anos, HG. O Barba Há tem 3 anos. 45% de aproveitamento. Não é bom, HG, mas eu não vejo outro técnico vindo e fazendo melhor com esse elenco. O cerne da questão é o elenco. E é o que o departamento de futebol vai fazer. Você acha que ele não gostaria de contar com o Pérez? O Pérez tá lá, é dinheiro no banco. Porque a gente não pode falar do Barba a mesma coisa que falava do Sampaoli, não. O Barba não quer utilizar porque não foi jogador que ele indicou. Isso aí já passou. Isso aí era na gestão Sampaoli. Ele gostaria muito, só que ele não acha que o Pérez interfira no jogo. Quando ele é questionado a respeito do Igor Gomes, provavelmente por um repórter lá de São Paulo, ele fala assim, ele sai pela tangente. Na verdade, não respondeu. Não, ele responde pra mim. Pra mim, ele responde pra caramba, HG. claro. Não, pra mim foi claríssimo. Ele fala assim, estou escolhendo outros jogadores que possam desempenhar melhor ao invés dele. Mas, Nas mas aí a entrelinhas, hora que cara, você pergunta, mas isso. quais jogadores você vê mais características? Ô, HG, Aí, Ou melhores? Porque O Igor Gomes não ajuda, HG. A gente Não, tá não, mordendo não, o rabo. nem tô defendendo A gente tá que- mordendo nem tô o rabo. defendendo que o Aí Igor você Gomes vê tem que o jogar, Reinier, 3 jogos sem jogar. É por quê? Porque o Barba tá janelando ele ou porque tentou e Porque viu não que joga dá? porra nenhuma. Pronto, aí o Dudu jogou 11 minutos dos últimos 3 jogos e contra o Cienciano. Por que será? Se o Dudu tivesse sendo útil, gente, independente da vontade do clube, ele seria utilizado e o Atlético ia falar, final do ano a gente vê o que faz. Só que a turma não ajuda. Aí cai naquilo que o Elton falou, você olha pro banco, vê dinheiro parado, e o Preciado, por que não entra? Por que não ajuda? Porque é mais uma contratação ruim do Então, Atlético. então, Valu, e o que é que eu dinheiro disse aqui? gasto e que E tá o no que que banco eu- lá. e o que a que eu disse diferença- aqui? E a diferença desse dinheiro que tá no banco é que esse não rende. O Tomás não rende no banco, o Preciado não rende. Mas e o que eu disse aqui? Não, você falou disso também, HG. quando você fraciona as responsabilidades, tá muito cômodo. Só que eu não acho que tá- não joga, só que eu não acho que joga tá porque não cômodo treina pro Barba, bem. não, tá, HG? Tô dizendo que tá cômodo pra todo mundo. Tanto que eu falei, gente, alguém tem que explicar o que tá acontecendo. mas e aí vem? Não vem. Alguém tem que né? explicar. mas nunca Porque o vieram pra Preciado não explicar, joga né? porque tá mal. O Tomás Pérez não joga porque é ruim. O Ivan Romano nem é relacionado porque é panda. O Igor Gomes não joga porque vai sair. O Dudu não joga porque ninguém sabe por quê. O Reinier não joga também, ninguém sabe por que mais. Mas alguém Agora, precisa- desorganizado, o time tá organizado dentro do que Não, pode aqui, ser feito. e assim, só uma coisa, eu não achei o Atlético na pior das partidas dele, não, tá? Eu tô com o Eltinho, até o lance do gol, que já acontece no fim da mas partida. eu falei, primeiro tempo do Atlético foi bom. Sim, o Atlético teve uma organização interessante, tanto é que o lance do gol anulado, que pra mim é bem anulado, inclusive, o Coelho tá um pouco à frente de fato, a jogada é maravilhosa. O Vitor Hugo faz uma jogadaça no meio campo, driblando 3 marcadores do Corinthians e encontrando o passe na ponta esquerda. Então, assim, eu não achei ruim o jogo do Atlético até o lance do gol. O grande problema é que esse Atlético, de fato, tem alguns jogadores, cara, e aí, de verdade, isso pra mim volta novamente a ser responsabilidade da diretoria. Alguns jogadores que não podem ser titulares do Atlético. Meu amigo, o Vitor Scout, ele fez um compilado de lances do Coelho no jogo de ontem. Cara, erra demais na hora de fazer as coisas. Pois é, mas Erra acerta demais, recentemente, quando ele passa. com 2 Thiago, gols saindo de passe Mas, dele. ô, Thiago, mas isso não vai ele acontecer. não pode ser o titular incontestável do Atlético. Isso vai acontecer. O Eu, Elton foi eu bem peguei a quando ele falou escalação. isso. Eu peguei a escalação do Atlético. O Everton falou assim: o elenco do Atlético é mais forte pelos nomes que o Vitória. Será? Mas Será? Elton. Peraí, não, vamos lá. Mas é claro vamos que lá, é. vamos com calma. É porque a gente tá aqui na nossa bolha, a gente vive acompanhando esses caras. Mas vamos lá. Hoje no Atlético, eu pegando a escalação de ontem, eu falo assim, que tem nome no cenário, me ajudem se eu estiver errado. No cenário nacional e continental. Porque é assim que você fala assim, não, joga com nome. O Everson é incontestável. Tá. Ele tem o nome dele. O nome dele já é marcado na história. O Alonso, ele tem um nome dele, ele é de seleção paraguaia, ele foi campeão pelo Atlético, beleza. O Lodge, tá? Tem o seu nome, ele tem um nome, tem uma história, já passou em seleção brasileira. O Bernat,
e para por aí. Em qualquer time, historicamente, pegando assim, ó, grandes times do Atlético, o Cassieira seria um bom reserva. O Cuejo seria um bom reserva. O Vitor Hugo seria um bom reserva. O Maicon seria um bom reserva. Juan, bom reserva. Natanael, bom reserva. Tô falando em times que você fala assim, ó, cascudo, É isso. grande. Perfeito. É esse tipo de pensamento que você tem que ter. Então o elenco do Atlético é um elenco curto e que foi enfraquecido ou derretido nos últimos tempos. Pode. O Atlético tem um jogador que faz o campeonato que o Eric. do Não, Vitória não tem. faz. Não tem. O campeonato. Quem? Vitor Não Hugo? tem. Vitor Hugo. Não tem. Não, Não é o Vitor Hugo campeonato. Não faz o campeonato. Não faz, HG. Não faz. Não, Ninguém faz. discute Ele não ninguém faz, mas discute ele que não discute ele é bom jogador. mas Ninguém ele não discute. faz o campeonato Ele que não ele tá faz o fazendo. campeonato. Aí eu pego, olha só, o Atlético Paranaense, ele foi buscar um Viveiros quando o jogador. Atlético Artilheiro do Paranaense, campeonato. quando o Atlético Paranaense estava na Série B do Perfeito. Campeonato Brasileiro. E o Viveiros está aí entregando gols. E muitos gols, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. 10 gols. Então, é esse tipo de cuidado que se tem que ter Ô, quando ô, você Elton, está à frente Você de um acha- clube do tamanho Você do não Atlético. consegue ver que o Odair Helman tá tirando muito desse time? Você não consegue ver que o Jair Ventura tá tirando muito? E o Domingues tá tirando o que pode. Consigo. Tá tirando o que pode. Pra mim tá. Pra mim tá. Tá bom. Pra mim Então, tá. então, o elenco do Atlético, então, você acha que é inferior ao do Vitória e do Atlético Paranaense? Everton, eu não tô falando Não, eu te isso. fiz uma pergunta, você vai me responder sim ou não. Eu acho que o elenco do Atlético é mais qualificado que o do Vitória. Ponto. Porém, eu não apagador posso. universal. Porém, eu não posso trabalhar com essa questão de o Atlético tem mais nome que a equipe do Vitória. Eu acho que são elencos equiparáveis. Nossa, mas não são equiparáveis. E que o Vitória tira mais quando se entrega dentro de campo e compreende os seus O limites. Vitória jogando no Barradão é uma loucura. Não é bom pra ninguém ir lá enfrentar. Não é. O Vitória tirou o Flamengo, gente. Vitória hoje é um A jogo de futebol mais mobilização, consistente. a mobilização, esses times sabem o campeonato que eles vão jogar. No Atlético, o elenco é extremamente esfacelado nos últimos anos, mas a gente continua, por conta do tamanho do Atlético, na exigência do Atlético lá em cima, HG. É porque, Valu, se eu começar a olhar para o elenco e o que ele não está entregando e achar que o problema do Atlético, que o centro da questão tá aí, fica difícil até de fracionar as responsabilidades, sabe? Porque tem treinador que consegue tirar, e eu acho que, pra ser bem direto, tá? A impressão que eu tenho é que, e aí eu não estou defendendo o elenco, por favor, não entenda desse jeito, tá? Eu acho que mais uma vez esse elenco aí fritou um treinador. Eu acho que fritou um treinador. Eu acho que mais uma vez esse elenco aí tá minando o trabalho de um treinador. Chegou a hora de trocar por o elenco, essas né? e por outras que esse elenco precisa demais, HG. Não só por isso. Você sabe por que isso Mas acontece? eu cobro do Barba também, tá? Só pra dentro. Só que eu acho que Mais dentro menos do que tu cobra do elenco hoje. Isso, cara. Você sabe por que isso acontece? Por que esse elenco tá fritando mais um? Por que eu tô falando que tá fritando mais um? Tá claro, não tá não? Tá, pra mim tá. Porque o futebol. Sim, gente, eu derrubei água, eu tô derrubando o microfone, meu Deus Porque do céu. eu acho que o elenco age dessa forma porque não vê um pulso firme de quem comanda o futebol. Aí, meu garoto. Não é isso? Aí, Pelo menos meu é o que eu garoto. Tem comando. Aí vamos voltar ao departamento de futebol. Aí você fala assim, Everton, mas é oportunismo, você só fala disso quando perde. Não, senhor. Não. Há quanto tempo nós estamos falando isso aqui? Nossa. Não, isso não. Então, junta tudo, e aí o resultado é isso aqui, ó. 45% de aproveitamento. Os jogadores, as referências do time não jogam, a base não aparece. Os jogadores que estão aí pra sair, ninguém sabe se efetivamente vão sair. E enquanto isso, a temporada vai passando. Nós estamos pisando no mês de junho. E o Atlético... mas o Atlético tá no bolo. Tá diferente Que do que bolo? você... Tá diferente do que você poderia imaginar, cara. Sim. Eu esperava de meio de tabela pra cima, não de meio de tabela pra baixo. Né? Então... E vai correr risco de abaixamento mesmo. Você acha que vai? Vai muito. Vai muito. Aqui, ó, é a cara do Atlético perder pro Vasco na próxima rodada. A cara do Atlético. É desenhado. O Atlético, nos últimos 10 jogos, jogando como visitante, tem 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Se a gente trouxer o pro Campeonato Atlético é Brasileiro, pífio. são 2 Pífio. vitórias e 7 derrotas. Pífio. É uma piada o que o Atlético faz jogando fora de casa. E é a cara do Atlético ir enfrentar o Vasco em extrema crise, uma crise gigantesca. aliás, que cena Gigantesca. patética, Eu vou te dizer que é o terceiro ano consecutivo que o Atlético conta muito com a sorte. Porque é o terceiro ano consecutivo que o Atlético vai disputar para não cair, vai lutar contra o rebaixamento, mas o Atlético para mim não será rebaixado pelo terceiro ano consecutivo,
Ô, Thiago, o Atlético não encontrar vai alguns nessa. piores. Não vai nessa. Não vai. Dá pra ver quem são Essa piores que o Atlético, ondinha, quem essa times são piores. ondinha do times piores, eu já vi Mas times não, a questão melhores é essa. caírem. Não, mas tem times que estão em crise, em momentos conturbados. Crise? Você quer... Crise? E o que, Piores que o do Atlético tem? Não, eu concordo Eu não acho que o contigo que Atlético tudo tem isso Crise, que o Atlético crise, não. crise, Eu acho. crise Eu concordo técnica contigo, gigantesca. Eu concordo Gigantesca. contigo. Só que eu acho que tem times que estão em crises piores. O Santos é um time em crise pior do que o E Atlético. ganhou do Atlético. Pois é. O Santos, você olha pro Santos. O Santos tem jogadores que podem resolver. O Gabigol, inclusive, no jogo passado, faz 2 gols. Dois contra o Grêmio. gols? Neymar deitou. Não faz 2 gols? 2 gols. E aí empata Menino por 2x2 Ney. com o Grêmio. Tô Não, falando bobagem? 3x2. 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 Cara, o Gabigol faz 2 gols. Você tem um atacante que vai lá, faz 2 gols no jogo. E nas 2 vezes você tá na frente no jogo. E você toma virada. Isso aconteceu Sabe? também no meio de semana. Então assim, o Santos é, pra mim, um time, por exemplo, que tem muito mais chance de ser rebaixado do que o próprio Atlético. Eu acho que o Atlético Pela crise que não vive. pode apostar que Não, mas o Atlético outros aposta na serão sorte há muito piores do que eles. Do que ele, Atlético. Se o time precisa... A gente tem falado isso também há várias janelas, né? O Atlético, se trouxer 3 jogadores na janela, que sejam 3 jogadores com capacidade de serem titulares e aumentar o nível desse elenco, gente. A questão não é mais quantidade. Deveria. Aí o Atlético deixa pra fazer o que precisa ser feito nas outras próximas 2 janelas, mas o Atlético precisa de trazer pelo menos 3 jogadores pra entrarem no time e serem titulares. E nós demos uma informação há alguns dias aqui, o Guilherme Souza me trouxe, eu apurei e dividi com vocês aqui, que tratava do Rubens. Né? O Rubens só não vem para o Atlético se o Atlético achar que não deve mexer nesse negócio. O Rubens está pronto e disposto a voltar ao Atlético e só não vem se o Atlético não quiser. Se o Atlético quiser, tiver boa vontade, fizer o movimento que precisa ser feito, tratar com o clube russo para trazê-lo com o Zenit, se tratar, vai conseguir trazer. Caso contrário, se o Atlético fizer vista grossa, e aí esse aí chega e é titular absoluto, né? Ou eu tô falando alguma groselha? Eu também acho que é, Onde mas joga onde quiser. se o Atlético fizer vista grossa, prova que as pessoas que estão no departamento de futebol do Atlético, elas não estão nem aí pro clube, né? Porque o Atlético precisa de jogadores com essa característica. Precisa de um jogador com o perfil do Rubens. E sabe quem tá louco atrás do Rubens? Quem? Isso é informação que Fantástico, eu tô dando aqui. fantástico. O Santos, o Cuca liga todo dia pra ele. O Cuca tá louco pra levar ele pra lá, mas ele quer ir, sabe pra onde? Ele quer voltar pra casa. O Rubens quer jogar no Atlético. Só que pro Rubens jogar no Atlético, o Atlético tem que querer. O Atlético quer. O Atlético tem alguém pra tentar fazer uma barganha, pra tentar fazer alguma coisa, pra se movimentar no mercado e trazer. Quer no mercado? Eu não sei o que o Atlético quer, nem com os que estão investimentos, aqui. oportunidade de mercado, vai vir uma injeção dos menins Não, pra contratar esquece. Pra contratar esquece. Não vai ter aporte, pra contratar não vai ter. Saiu um monte de jogadores e tal. A irresponsabilidade esportiva. E a impressão que eu tenho é que se ficar ali, se ficar em 15º pra eles, tá bom demais. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui no chat. pique aqui. que tá acabando. Não, o pessoal tá perguntando aqui por que eu falo tão mal do Galo. Aí é loucura. Aí é loucura. Alô, Galo, deu mole, Galo, jogando na casa do Corinthians, na Neoquímica, um jogo equilibrado, mas no final do jogo o Galo tomou um gol do Corinthians, 1-0, o Galo não perdia 3 rodadas no Brasileiro. Com esse resultado, o Corinthians deixou a zona do rebaixamento. O Galo, o Atlético perdeu 2 posições, caiu pro 12º lugar e agora tá só a 3 pontinhos da zona do rebaixamento. O primeiro tempo, o Galo chegou a ter um gol anulado do Coelho, estava impedido o atacante atleticano. O gol da vitória do Corinthians foi um golaço aos 42 do segundo tempo. Cruzamento do lateral Mateuzinho, o marroquino Zacaria Labiad, rapaz, pegou uma bola espetacular de primeira e marcou um golaço. Detalhe, hein? Galo não vence o Corinthians na Neoquímica Arena há 4 anos. Última vitória em novembro de 2022, 1-0, ainda 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí eu tava nesse jogo, gol do Eduardo Vargas, antes de partir para a Copa do Mundo, tava um frio lá em São Paulo, 1-0 Galo, lá em 2022, de lá pra cá o Galo não venceu mais o Corinthians na Neoquímica Arena. Já, hein? Vamos debater a situação do Galo. Barba Domingues. Barba. Tá difícil de encaixar o time do Galo fora de casa e tem decisão na Sul-Americana. Compromisso importante na quarta-feira. Vamos começar a repercutir o resultado do Galo ouvindo os jogadores. Primeiro, Vitor Hugo, que voltou a ser titular após lesão. Aliás, melhor do ataque do Galo é o Vitor Hugo. Mas, fora de casa, o Galo não ganha, hein, Vitor Hugo?
Não, acho que foi mais opção, talvez um pouco de controle. Eu vinha de muito tempo sem jogar, muito tempo sem começar jogando. Eu acho que faz parte, são as escolhas. Agora acho que é seguir trabalhando. Acho que a gente fez um primeiro tempo bom, criamos chances, continuamos criando no segundo. Eles tiveram mais posse no segundo, mas eu acho que a gente poderia ter talvez definido um pouco melhor as jogadas, feito os gols principalmente no primeiro tempo para conseguir a vitória. Vitor, o Atlético está com uma campanha muito ruim fora de casa, né? Conseguiu ali 2 vitórias seguidas em casa. Tem alguma explicação? Esse gol no final hoje também, um castigo ali? Não, é algo que eu até comentei antes do jogo, é algo que também vem incomodando bastante a gente. A gente vem buscando melhorar fora de casa para conseguir os pontos. Hoje, como eu disse, acho que faltou mais uma vez a gente concluir melhor as jogadas, mas é seguir evoluindo, seguir trabalhando para buscar essas vitórias fora de casa, que com certeza tem incomodado bastante a gente também. Tem que voltar a vencer longe de Belo Horizonte. Aí estão as palavras do Vitor Hugo. O goleiro Everson também conversou com o Cláudio Rezende após o jogo e falou sobre a equipe até fazer um bom jogo em boa parte da partida, mas com erros, principalmente na bola aérea. Galo acabou sendo derrotado. Goleiro Everson no Rádio Esportes. Fizemos um grande jogo, conseguimos, não um resultado, mas um grande jogo, conseguimos controlar bem as ações da equipe do Corinthians, uma equipe impressionante dentro do seu campo, e a gente teve mais o controle do jogo no primeiro tempo. Segundo tempo ali, a gente também conseguiu até controlar melhor, mas infelizmente ali numa bola aérea, no final depois dos 40, a gente acabou tomando gol numa boa finalização, mas creio eu que, apesar do resultado, a gente conseguiu fazer um bom jogo, a gente conseguiu controlar bem. Creio eu que talvez faltou um detalhe do último passe ali para que a gente pudesse finalizar melhor, mas a gente vem numa evolução, mas óbvio que você precisa evoluir conquistando pontos fora de casa. Infelizmente hoje a gente deixou uma boa oportunidade aqui. Agora, mais uma vez o Atlético sofre gol em bola aérea e está sendo um problema nos últimos jogos. Como é corrigir isso pensando agora numa decisão de quarta-feira, onde não só depende do Atlético? Não, dependemos da gente. Uma vitória a gente tá classificado. Então, a gente só depende da gente, da nossa força, diante da nossa casa, diante da nossa torcida. Um jogo com certeza vai ser um jogo difícil. O Sul-Americana tem suas peculiaridades, né? Jogo já da Conmebol. E é trabalhar para que a gente possa não tomar gols em bola aéreas e principalmente não tomar gols nos minutos finais, onde a gente acaba perdendo, não tendo um poder de reação onde já está próximo dos acréscimos. Então concentrar, saber que a gente fez um bom jogo, mas infelizmente o resultado não condiz com o que a gente jogou. Você terminou melhor do que começou, né, Everson? Começou com um grande jogo e terminou com um bom jogo. Olha, Oliveira, tô pra te dizer que eu não vi nenhum nem outro, viu? Mas que era a sua opinião, que foi o comentarista da Itatiaia destacado pra esse jogo ontem. Estávamos juntos na jornada esportiva. Falta efetividade ao Atlético no ataque, né? Esses jogos fora de casa pra liquidar, pra ser mais incisivo no ataque. E aí, Ale Oliveira, Galo, mais uma derrota fora de casa, Ale. Você sabe que é o time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro na condição de visitante. Não é o pior visitante, mas é o que mais perdeu. São 7 derrotas, se você considerar os jogos fora de Belo Horizonte, em 8 partidas longe da torcida, foram 7 derrotas. Eu gostei do primeiro tempo do Atlético, acho que foi melhor do que o Corinthians, só que é isso que você falou, não traduziu em gol a sua superioridade no jogo. No segundo tempo o Corinthians já volta diferente na formação e também no jeito de jogar, e aos poucos vai empurrando o Galo para próximo do seu goleiro, vai empurrando, vai trocando a sua equipe, né? O Diniz aproveitou as 5 substituições, o Atlético foi cansando, essa que é a verdade, e aí o erro, né, do Eduardo Domingues, que demora muito para trocar. Você tinha jogadores que claramente estavam desgastados, até porque o Atlético jogou no meio da semana pela Sul-Americana e o Corinthians poupou os seus principais jogadores contra o Peñarol pela Libertadores. Mesmo assim fez as 5 substituições, entre elas o Depay e o Labiat Zacaria lá, que foram os caras que participaram do gol, né? O marroquino que fez o gol da vitória. E o Atlético não muda, mesmo cansado, mesmo sentindo que o Corinthians estava partindo para cima, ele não muda, né? Então fica esquisito mesmo esse negócio da administração do elenco do Barba Domingues, que não dá para entender, umas coisas que não faz muito sentido. Por exemplo, ele falou que tinha gente que não estava dedicado, não estava se entregando e tal. Depois que ele falou isso, por exemplo, o Igor Gomes não jogou mais, ontem nem foi relacionado, nem deletou o Igor Gomes. O Igor Gomes é ruim de bola, eu falo isso há muito tempo, já foi criticado, hoje em dia não tem mais nem discussão. Mas ele não rouba, ele joga, ele deixa tudo em campo, ele marca, ele
Entendeu? Então ele não é um caso de quem tá roubando. Ele não é um caso. Outro que perdeu espaço, o Pérez, perdeu espaço. O caso... Chegou a ser titular com ele, né? Exatamente. Mas por que não põe o Pérez? O time tá segurando o empate. Claramente ele queria segurar. Por que não põe o Pérez? Outro que eu não entendo nada, juro por Deus. Alexandre. Não entendo. Não tem condição, tá? Não entendo porque ele tinha abandonado o Alexandre. Não entrava todo mundo, inclusive o Igor Gomes, e o Alexandre não entrava. Inclusive o Tomás Pérez. Também. Aí ele botou o Alexander. Pô, podia ser que o cara tivesse sentido a falta de ritmo. Não, tá jogando bem. Mas daí já não entra de novo? Por que isso, cara? Por que... Ele foi um dos melhores do último jogo. Pois é, e ele é um dos melhores do time, inclusive. Então, assim, tem umas coisas que eu não entendo. Ontem o time sentiu fisicamente e ele não mudou. E demorou muito. A outra alteração, a terceira, foi já nos acréscimos. Isso custou caro. E o Corinthians no finalzinho... Esse Zacarias aí também, esse Labiati aí, ele pegou um chute que eu vou te contar. Muito difícil, mas que acabou consolidando a vitória do Corinthians. Agora é pensar na Sul-Americana. Boa, Ale Oliveira, já tem Nath Fiuza também, hein, pra falar do Galo. Galo, fora de casa não dá. Agora, decisão na Arena MRV, o papo muda, é Copa Sul-Americana. Que ô, Barba Domingues, você tá numa cara de desânimo, viu, Barba? Tem que dar um jeito nesse time do Galo. Vamos ouvir o técnico falando de outra derrota do Atlético fora de casa. Desta vez para o Corinthians, lá em Itaquera. Un primer tiempo que el equipo, a mi forma de ver, fue superior al rival. El rival casi no creó chances de gol. Nosotros creamos 3-4 chances de gol claras. Pero no se trata de merecer, se trata de, bueno, ya lo sabemos, de las situaciones que tenemos que convertirlas. No tuvimos la claridad por ahí para convertir. Después el segundo tiempo se hizo un partido físico y entendíamos los que estaban dentro del campo de juego, lo estaban haciendo bien. Vi que sentí que no estábamos sufriendo el cambio que por Víctor Hugo, porque él estaba sintiendo mucho que recién está regresando, y pusimos a Minda para salir más rápido. Tuvimos las posibilidades también, no es que no tuvimos. Me da la sensación que igual o mejores situaciones claras, por más que ellos tenían posesión de pelota por su necesidad, están de local, ya sabemos cómo es el fútbol brasilero. Un gran equipo tiene necesidades y va a buscar. También se descuida atrás y creo que tanto Mateo como Minda hicieron bien. Estuvimos a punto de concretar, digamos, o de acertar. Y realmente no vi que iba a hacer diferencia, por eso no hice. Si sabía que iba a hacer diferencia un jugador entrando y que iba a marcar una diferencia como lo hizo el rival, lo hubiese hecho el cambio. Ai, Barba Domingues, o técnico do Galo aqui no Rádio Esportes. Já, Nath Fiuza, quero te ouvir também. Falar de coisa boa aqui, pra quem tá querendo comprar um novo carro, né? Portal Auto Shopping, gente, chegou pra você. No Portal Auto Shopping, um estoque renovado, carros com a quilometragem baixinha do jeito que você quer. Você tem credibilidade de mais de 30 anos do Portal Auto Shopping e condições especiais em parceria com o C6 Auto. Você vai comprar o seu novo carro e vai ter 120 dias para pagar a primeira parcela do financiamento. A aprovação imediata, melhores taxas do mercado e ainda concorre ao sorteio de 5 Smart TVs. Assistir a Copa do Mundo com a TV novinha aí na sala da sua casa e aquele carrão bacana na garagem. É no Portal Auto Shopping. Onde fica? Avenida Pedro II, 1900, portalautoshopping.com.br. Nath Fiuza, o Barba tá num desânimo. Eu tô achando que ele tá rezando pra chegar a pausa da Copa do Mundo pra ver se dá um jeito no Galo. Só que até lá, Nath, tem jogo importante do Brasileiro e tem decisão. Quarta-feira o Galo joga a sua vida na Sul-Americana 2026, Nath. É verdade, Thiago. Um jogo muito importante na quarta-feira para garantir também, né, esse segundo semestre com uma competição continental. Mas já falei aqui em outras oportunidades, classificando, o Atlético tem que olhar para esse mercado, para essa janela do meio do ano, porque acho que o time não tem elenco hoje para brigar em 3 frentes e acho que o Barba, né, quer muito essa pausa também para ver se consegue, né, tirar 1, 2 ali desse elenco, abrir espaço para que novas peças cheguem, talvez com características mais
ligadas àquilo que ele gosta, jogadores que ele confia mais. O Alê citava há pouco no seu comentário, né? Muito claro que ele não confia nesse elenco, que ele por vezes não faz todas as substituições porque não olha para ninguém no banco e acredita que aquela peça possa de fato entrar e mudar o rumo do jogo. Então acho que ele quer muito essa pausa para refrescar a mente, para dar descanso físico a esses atletas, para poder olhar o mercado, para buscar reforços, né? Para poder tirar ali alguns jogadores que parece que são um peso para ele, né? Que ele relaciona sabendo que não vai usar, simplesmente porque compõe esse grupo. Às vezes eu sinto desanimado também, não sei se ele não estava preparado para o tamanho desse desafio, né? Um calendário muito pesado, ainda mais em ano de Copa do Mundo, pouco tempo para treinar, jogos um em cima do outro. Não sei se ele assustou também, né, com o tamanho da dificuldade. Fato é que ele é o líder desse projeto e o Atlético tem que seguir melhorando. Para a gente falar em evolução, precisa de também regularidade. E esses jogos fora de casa têm custado muito ao Atlético. Eu concordo com ele que o Atlético foi melhor na primeira etapa. Confesso a você que eu gostei da postura do time, não foi um time acanhado, apesar de estar jogando na Neoquímica Arena, torcida contra e tudo mais, mas no segundo tempo o time recuou e aí quando você recua, o adversário faz mudanças, coloca mais qualidade em campo, dificilmente você consegue segurar. Eu acho que o Barba estava muito satisfeito com o empate. Pelo que foi o primeiro tempo, podia ter lutado um pouco mais por um resultado positivo. É isso, Nath. Deu mole, engalou. Paulo Azeredo, vamos estar junto quarta-feira. Agora é Sul-Americana, Paulinho. Alô, Thiago Reis, olha você ligado no Rádio Esportes desta segunda-feira. O Galo tropeçou de novo fora de casa. Como visitante, a campanha é muito ruim até aqui no Campeonato Brasileiro. Alcançou aí sua 7ª derrota em 9 jogos fora de casa. Então o Atlético precisa melhorar estes números e terá mais uma oportunidade no próximo domingo em São Januário contra o pressionado, também Vasco da Gama. Para este jogo não terá o Juan, mas agora é pensamento total, foco total na decisão de quarta-feira, Thiago. Copa Sul-Americana, é o Puerto Cabello da Venezuela e o jogo será decisivo. O Galo vencendo avança. Se empatar ou perder, tá fora da competição sul-americana. A venda de ingressos já começou agora há pouco, às 10 da manhã. Thiago, um dado importante do Atlético no Brasileirão, hein? Sofreu 8 gols nos últimos 15 minutos. Só não é pior que o Mirassol, que sofreu 9. Então atenção total também para essa decisão de quarta-feira, já que o Atlético não pode sofrer gols e tem que fazer pelo menos um para avançar na competição, como eu disse. Para fechar, amanhã tem decisão na Copa do Brasil, Sub-17, Atlético e Atlético Paranaense, e também continua a venda de ingressos para esse jogo. Esse jogo será transmitido aqui pela Itatiaia às 7h30 da noite e o torcedor fica convidado então para também acompanhar na Arena com preços populares a partir de R$10 e a meia, R$5. Thiago, Galo treina hoje à tarde e é foco total, repito, na Copa Sul-Americana. Até a próxima quarta-feira, Thiago. Boa, é isso. Amanhã em transmissão do Galinho também. O Galo defendendo seu título Sub-17 na Copa do Brasil.